Para que nós devemos estudar a Bíblia? Qual a razão para aqueles que creem, e esse pelo menos deveria ser a nossa prática, de todos os dias lermos a Escritura, de nós estarmos no primeiro dia da semana, como a igreja do início se reunia, para ouvir da palavra de Deus? Para que cantar as verdades da palavra de Deus como nós cantamos? De estudarmos, de ouvirmos outros irmãos pregando da palavra de Deus, de lermos livros de outros irmãos que estudam e abordam a palavra de Deus. Porque faz parte da minha religião, para adquirir informação, história, conhecer um pouco da história, ou da geografia daquela época, ou a gente faz porque crente faz isso? Não. Nós estudamos e abrimos a palavra de Deus para conhecermos o Deus da palavra, para que Ele se revele mais para nós, para que nós andemos na presença dEle. E por que a palavra? Talvez esse seja um dos textos que mais nós lemos aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos de 15 a 16. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós estudamos a palavra porque Deus fala pela palavra, pela Bíblia. Mas Deus só fala pela Escritura hoje só. Mas, espera aí, Deus não usa a natureza? Sim, Ele usa a natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento declara as obras das suas mãos. Que tudo que foi criado mostra que existe um Deus. A criação mostra que existe um Deus, mas não mostra quem Ele é, quem eu sou e como nós podemos conhecê-lo. Mas Deus não usa a consciência? Sim. A palavra de Deus diz que nós temos uma consciência que às vezes nos acusa e às vezes nos defende quando nós fazemos o que é certo ou o que é errado. E que isso mostra que há um valor moral em nós colocado por Deus. Mas ainda assim a mesma palavra diz que a nossa consciência, que o nosso coração é desesperadamente corrupto e que nós não podemos nos pautar na nossa consciência e no nosso coração. Nós precisamos de Deus falando claramente e Ele só fala pela Escritura. Mas Deus não usa o Espírito Santo? Sim. Ele usa o Espírito Santo para trazer revelação do Evangelho e trazer iluminação para compreendermos a palavra que Ele inspirou. Então, Deus fala pelo Espírito Santo? Sim, de acordo com a palavra que o Espírito Santo inspirou. Mas Deus não se revelou em Jesus? Sim. Jesus não é a revelação plena e total de Deus? Sim. Mas eu e vocês só sabemos disso por quê? Porque está na Escritura. E é o Jesus da Escritura. Há muitos Jesuses por aí. Mas Deus não usa homens? Sim.
usa homens, desde que eles falem de acordo com a Escritura. Mas Deus não é Deus. Eu recebi essa semana alguém dizendo isso, escreveu num dos estudos. Mas Deus não é Deus, Ele não faz o que quiser, como quiser, a hora que quiser. Sim, Deus é Deus. Mas a palavra de Deus, do Deus que não muda, que não tem sombra de variação, Deus age de acordo com a palavra dele. Ele nunca vai agir contra a palavra dele. Jamais Deus vai fazer qualquer coisa contra a palavra dele. Então, nós temos somente a Escritura como base. Somente a Escritura. Nós temos também enfatizado que, isso é algo que eu tenho aprendido, que a melhor forma de nós estudarmos a Escritura é expor o texto e deixar o texto falar. A definição é estudo expositivo, que é o que nós estamos fazendo, e que a cada dia que passa eu fico mais apaixonado por essa forma de estudar a Escritura, e como eu vejo que eu achava que eu conhecia alguma coisa, e quando eu sento para preparar um estudo, e para ler, e reler, e ouvir outros irmãos, como eu vejo verdades vindo, que eu nunca tinha me atentado. Deus só fala pelo estudo expositivo? É claro que não. Deus fala pela sua palavra. Não há um método sagrado. Mas nós podemos considerar que essa forma, nós temos mais segurança. Por quê? Eu queria colocar algumas dessas formas de segurança do estudo expositivo da Escritura. Porque nós estamos estudando João, eu queria mostrar um pouco isso. Porque o texto que foi inspirado, por exemplo, nós começamos João, capítulo 1, que vai até o capítulo 12, nós podemos ver ali o quê? Que Deus dirigiu João pelo Espírito Santo para escrever aquilo ali. Nós não temos, a sequência que nós temos hoje no Velho e no Novo Testamento não é uma sequência cronológica. Os evangelhos foram escritos, alguns depois das cartas. Essa sequência, ela não é revelada pelo Espírito, ela foi colocada ali disposta para nós entendermos mais. Mas o que está revelado, que foi escrito naquela sequência, sim, foi dirigido pelo Espírito. Então, eu creio que é melhor nós entendermos e abrirmos a palavra e estudarmos assim. Outra é que nós não fugimos do contexto quando nós estudamos assim. Nós não pegamos textos isolados para defender algumas teorias que nós tenhamos ouvido. Com o texto, lendo ele passo a passo e olhando para ele, pedindo a direção de Deus, nós não saímos do contexto. E nós, com essa forma, simplesmente eu estou aqui para apresentar o texto. Porque Deus fala pela palavra dele. E um outro ponto importante é que normalmente eu evitaria alguns assuntos da palavra de Deus. E quando eu abro a palavra e me proponho, junto com vocês, a estudarmos uma carta, a estudarmos um evangelho, nós vamos ler todo ele. E vai haver coisas ali que talvez eu saltasse. Mas Deus tem um propósito em toda a sua palavra. Estudando João, por exemplo, nós já vimos que Jesus é Deus. Que Flávio leu aqui no início, tantos textos na oração, tantos textos que mostram a divindade de Cristo. Nós vamos ver também sobre o novo nascimento, sobre os milagres de Jesus, sobre a unidade da igreja, que Jesus ora ao Pai em João 15. Do amor ao próximo, da sua morte e da sua ressurreição. Nós vimos no primeiro estudo, no capítulo 1, versículos 1 a 3, que Jesus é Deus, que Ele é a palavra que se fez homem, é a revelação plena de Deus, e que nós só conhecemos a esse Deus por meio de Jesus. Não há outra forma. Nós vimos no segundo, nós saltamos do capítulo 1, fomos para o capítulo 3, onde nós vemos ali umas passagens mais conhecidas de João 3,16, nós fomos até o versículo 21.
onde nós vimos que Deus, Ele é amor, que Ele é bom, que Ele é graça, Ele é misericórdia, mas Ele também é santo, justo e tem ira contra o pecado. Na semana passada nós vimos que Jesus é a luz e é a vida. Ele não tem nada a ver com trevas, nem com a morte. Vimos que só os de Cristo estão na luz e que o mundo não quer a luz. Irmãos, nós precisamos pedir, e essa tem sido uma das principais orações a Deus para a minha vida: Senhor, me dá discernimento. Irmãos, nós estamos vivendo num momento muito sério, onde tudo, cada vez mais intensamente, visa distorcer a palavra de Deus, a vontade dele expressa na Escritura. E hoje eu gostaria de ver e fazer essa pergunta para você. Não é se você é evangélico, mas é se você já recebeu a Cristo. Se você tem certeza absoluta, não é se você é evangélico. Ser evangélico é fazer parte de uma religião. Hoje, no sentido original da palavra, crer no evangelho, na boa nova, infelizmente, não reflete a realidade da igreja evangélica. Há muitos evangélicos que não receberam a Cristo, portanto não conhecem o evangelho, ainda que se denominem evangélicos. Mas eu e vocês não temos nada a ver com os outros. Isso é uma pergunta para mim e para você. E é a mais importante pergunta que eu e você temos para responder na nossa vida. E nós vamos ler João, capítulo 1, os versículos 11 a 13. E vamos, na esperança da ação do Espírito Santo, como o Sérgio orou, que ele fale conosco para a glória dele. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Nós vimos quem veio. Quem veio? Jesus veio. Jesus, Deus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, tomou a forma de um homem. Deus se fez homem, algo que nós jamais vamos compreender plenamente. Mas ele se fez homem literalmente, o Filho de Deus. E ele veio aonde? Veio para essa realidade, para essa terra, há 2000 anos. Jesus é o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o Messias, o ungido de Deus. O Verbo se fez carne e ele habitou nessa terra que ele criou. Ele veio, esse Jesus veio. E ele veio para quem? Para o que era seu. Deus se fez homem e veio para o que era seu. O que é esse seu? E há duas respostas para essa pergunta. A primeira é que ele veio para o que era seu e ele é dono do quê? Jesus é dono do quê? De tudo. Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, diz o que é dele. Ele veio para o que era seu, o que é dele? Porque nele, está falando de Jesus, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para
Ele. Nele, no poder dele, ele é o haja de Deus, ele que criou tudo do nada pelo seu poder, ele é a palavra encarnada, é o haja de Deus de Gênesis. Ele criou todas as coisas, não sobra nada. E o texto diz, ele criou as coisas físicas, a realidade física, planetas, galáxias, o nosso planeta, animais, nós, e criou a realidade espiritual, principados e potestades. Tudo que Deus criou em Cristo. E ele criou para quê? Para ele. Tudo foi feito ou criado por ele e para ele. E não somente isso, tudo existe e se mantém hoje porque ele sustenta. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Ele é o criador do quê? De todas as coisas. Não somente o criador, ele sustenta todas as coisas. Não são leis da física que sustentam o universo. Jesus sustenta o universo. Ele criou as leis que sustentam todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Absolutamente tudo está sustentado por Cristo. Flávio orou aqui. Como é que nós temos esse mundo desse jeito? Onde está Deus? Ele está no mesmo lugar, governando tudo, com um propósito supremo. Mas ele é o responsável pelo mal? Não. Mas ele usa isso. Deus governa. Jesus é o Deus soberano. Portanto, se tudo foi criado nele, como nós vimos em Colossenses, se tudo foi criado por ele e para ele, e ele sustenta tudo, então ele veio para o que era seu. O seu é tudo. Tudo. Mas há uma segunda compreensão desse texto, e que o contexto mostra que é essa a realidade dele. E que são os judeus, os hebreus. Por nós não sermos judeus, até onde eu saiba, aqui tem alguém que é descendente, por nós sermos gentios, na maioria, a nossa compreensão é limitada em alguns pontos, especialmente do Velho Testamento. Todo o Velho Testamento anunciou por milênios que o Cristo, o Messias, o ungido, um dia viria. Existe às vezes uma ideia na igreja evangélica, em alguns segmentos, que no Velho Testamento as pessoas eram salvas pelas obras. Nunca foi isso. Nunca ninguém foi salvo pelas obras. Ninguém nunca foi, nem será justificado pelas obras da lei. Foram salvos pela fé. Fé em quem? No Messias que viria. Qual a diferença entre eles e nós? Nós cremos no Messias que veio. Somos justificados pela fé, salvos pela graça. Mas nós não temos essa compreensão do que os judeus esperavam e como os judeus esperavam por esse Messias. E aqui nós temos um irmão que traz um pouco a clareza para a gente tentar entender qual era essa expectativa. E ele diz assim: temos que olhar para o passado, nós gentios, cristãos gentios, e descobrir que há uma longa história de esperança, de anseios e de sonhos. Esperança que tem raízes no Antigo Testamento, que aponta para uma época quando o Messias enviado por Deus viria trazer libertação. Esse, aliás, é o conteúdo da religião judaica. Só que nós cremos nisso, nós sabemos que isso é verdade, porque a palavra de Deus diz, mas nós não vivenciamos isso. Nós não vivenciamos isso historicamente, nem culturalmente, nem como judeus. E eles tinham essa esperança. E aqui a gente precisa ver um pouco também um resumo muito sucinto da história.
Eu queria ver, para nós entendermos, talvez compreendermos um pouco isso, dessa história antes de Cristo. E a história antes de Cristo começa antes de existir tudo que Ele criou. Nós vimos isso em Apocalipse 13:8, nós não vamos ler, eu vou mostrar as referências aqui. Que Deus estabeleceu o sacrifício de Cristo antes mesmo de existir tudo. Ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Antes de tudo existir, Deus tinha um plano eterno que estava em Cristo. Aí nós vemos que Deus então cria o universo em Gênesis 1. E depois ele cria, do universo ele cria um planeta, o planeta Terra. E ali ele coloca a sua criação principal, o homem. Qual o objetivo? Para se relacionar com o homem. Não que ele tivesse necessidade. Deus Trino se relaciona desde a eternidade. Uma expressão que nós usamos, eternidade passada, para tentarmos entender antes de existir tempo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam de maneira perfeita. Mas ele criou um ser com a capacidade de escolha para se relacionar com ele. E nós vemos isso ali, Gênesis 3:8, na viração do dia. Pena que nós vemos isso de acordo com o relato bíblico, a viração do dia, no final da tarde, quando Deus vinha se relacionar com Adão, a gente já vê isso depois da entrada do pecado. Mas esse homem, que Deus havia dado uma ordem para ele, de que ele não deveria comer de uma das árvores, de tantas outras que existia, esse homem então desobedece a Deus e peca contra Deus. E desde o primeiro pecado que entrou naquele homem, naquele primeiro casal, os filhos deles, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos, até nós, até todo ser humano, descendente desse primeiro casal, todos nascem em pecado. E então nós vemos que a multiplicada a iniquidade do pecado nessa humanidade. Aí nós vemos que a raça está totalmente contaminada, a raça humana, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, mas que se distanciou totalmente de Deus. E o pecado aumenta, de tal forma que Deus então decide destruir tudo. Mas ele acha graça em um homem, não que aquele homem fosse melhor, ele era um pecador. E a gente vê logo depois do dilúvio, ele manifestando aquilo. Mas Deus, porque quis, pela sua graça, poupa aquele homem e mais 7 familiares. E ali ele começa de novo. Noé e sua família obedecem à ordenança de multiplicar que Deus havia dado para Adão e Eva. E eles fazem isso. Mas como eles são da mesma semente de pecado, o que acontece? O pecado volta a reinar. Deus fez isso para tentar dar uma chance para o homem? Ele deu dilúvio para dar uma chance para aquela família? Claro que não. Ele fez isso para mostrar que o homem é sem ele. E o pecado volta a reinar. E Deus então espalha aquilo que seria só uma nação, uma só língua. Deus espalha aquele povo que estava em um local só desse planeta por vários outros. Ele estabelece as nações. E dentre essas nações que estão corrompidas pelo pecado, ele escolhe um homem chamado Abrão, que não era um homem de Deus, ele era um idólatra, um pagão, ele tinha vários deuses. Deus, porque quis, por sua graça, escolheu um homem chamado Abrão. De Abrão, ele passa a ser Abraão. Depois, Deus faz uma aliança com ele. Vem Isaac, Jacó, vem Levi, vem Moisés, Judá, dos judeus, Davi, até chegar em um que seria a promessa. Moisés é uma das maiores referências dos judeus. Há 2 ícones, por assim dizer, na fé judaica: Abraão e Moisés. E Deus usou Moisés, um pecador como nós, para mostrar o que ele faria no futuro. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Deus está falando para Moisés. Eles tinham estabelecido a lei.
Estabeleceu a lei, qual o objetivo da lei? Para nós tentarmos obedecer, para sermos agradáveis a Deus? Não. A lei serve de aio para mostrar para aquele que eu vou trazer que vai salvar o homem. A lei não pode salvar o homem. A lei serve para mostrar que nós somos pecadores. E em Deuteronômio 18:15, nós lemos: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Vocês devem ouvi-lo. Mas espera aí, Moisés está falando da época dele? Não, está falando 1400 anos antes desse profeta vir. E foi só essa promessa? É só essa promessa daquele que viria, do profeta, do Messias? Não, há centenas no Velho Testamento. Centenas de profecias, e aqui nós temos tempo de ler, de ver todas, mas aqui nós vemos algumas delas, do seu nascimento, desse Messias que viria, de que ele seria descendente de Abraão, que ele seria descendente de Isaac, descendente de Jacó, que ele descenderia da tribo de Judá, seria o herdeiro do trono de Davi. A palavra diz, antes de ele vir do seu local de nascimento, a época do seu nascimento, de que ele nasceria de uma virgem, de que para matá-lo haveria uma matança de crianças na sua região, que ele fugiria para o Egito, que Deus o chamaria do Egito. Fala do seu ministério, fala isso séculos antes disso existir, do seu ministério na Galileia, que ele seria um profeta, que nós lemos, seria sacerdote como Melquisedeque, seria desprezado pelos judeus, o seu preço por traição, o traidor que seria substituído, testemunhas falsas que acusariam. Fala de algumas de suas características, sua entrada triunfal em Jerusalém, narrada de maneira precisa pelo profeta Daniel, sua morte, que ele seria traído por um amigo. Isso para citar algumas, irmão. O Messias veio, ele veio para o que era seu, mas eles queriam um libertador político, eles queriam um novo Moisés, eles queriam alguém que os tirasse da escravidão. Agora, quando Moisés os tira da escravidão do Egito e os traz para a terra, eles querem trazer um libertador que nos tire da escravidão de Roma e estabeleça o seu reino aqui. Mas isso já havia sido feito uma vez e não mudou nada. Esse Messias precisava tirar de uma escravidão muito maior, a escravidão do pecado. Mas quando vem um homem, filho de um carpinteiro, pobre, que pregava, ame o seu inimigo, amar aqueles que nos subjugam, que pregava misericórdia e a necessidade de arrependimento para o topo da religiosidade judaica, que pregava novo nascimento para o líder judeu, que dizia que o que ele veio fazer é para levar a cruz. E o pior, ele disse que o reino dele não era daqui, mas nós esperamos um reino aqui agora. O que acontece? Voltando para o texto, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus não o receberam. Os judeus, encabeçados pelos líderes religiosos, os fariseus, foram aqueles que lideraram a morte de Cristo, que encabeçaram o levar Cristo para a cruz, mesmo tendo todas aquelas promessas em mãos, tudo aquilo ali, eles não viam por quê? A gente vai ver isso, eles não conseguiam entender, e até hoje não o receberam, até hoje. Por que não quiseram? Porque amaram mais as trevas.
Eu estava vendo um comentário de Calvino, e ele traz esse texto, Isaías capítulo 1, versículos 3 e 4, que diz, e esse é um texto muito forte, Deus está dizendo pelo profeta Isaías, o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Isaías está falando deles, aqueles para quem o Senhor veio e eles não o receberam. Agora, irmãos, ele veio para o que era seu, e o contexto aqui é para os judeus, mas ele veio para o mundo que era seu, e Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, mas o mundo amou as trevas, o mundo ama as trevas, o mundo rejeita a Cristo. Você sabe que no Velho Testamento e hoje, a igreja é o Israel de Deus. No Velho Testamento era Israel, o povo. Hoje é a igreja. É claro que a igreja de Cristo, que são aqueles que verdadeiramente creem em Cristo, não podem rejeitá-lo, porque ela é igreja. Mas a igreja nominal rejeita a Cristo. É só a gente olhar o que está sendo dito por aí, o que está sendo pregado por aí, o que se faz em nome de Jesus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas pela graça, e só pela graça, não foram todos, porque o texto continua no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Há um mas esse mas não é meu e seu, é dele. É ele. Porque se hoje eu e vocês cremos, nós éramos tudo o que lemos aqui. Nós éramos trevas, nós estávamos na mentira, nós o rejeitávamos, nós não o queríamos, nós amávamos o pecado. Esse mas é uma intervenção de Deus. Pela graça, todo o Israel? Não, porque nem todo israelita é de verdade um israelita. Alguns, pela graça, creram. E a gente vê João dizendo um pouco à frente, no versículo 45, e eu estava imaginando a alegria daqueles poucos que entenderam. João 1,45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, quando Jesus o chama, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. É ele, é ele. Eu vejo alegria aqui. Mas por que ele viu? Porque ele é melhor? Não, porque o Espírito Santo levou a ver. Não há nada nele. Filipe e outros 10 judeus chamados por Jesus o receberam. Maria, mãe de Jesus, o recebeu. José, o pai. João Batista o recebeu. Maria Madalena, rejeitada pelos religiosos, recebeu a Cristo. O ladrão na cruz, será que ele era judeu?
Recebeu. Estevão recebeu. Um fariseu chamado Saulo recebeu. Mas isso é só para os judeus? Nós somos judeus? Não. Nós aqui que estamos aqui cremos como gentios. A todos quantos o receberam, receberam o Deus que se fez carne. E a promessa era só veio para o que era seu, quer dizer então que ele veio para o que era seu, e porque os seus não receberam, então há uma alternativa para os gentios. Não, o Cordeiro de Deus foi imolado antes de existir tudo, antes de existirem nações. Deus já tinha os seus, antes de existirem nações de judeus, de brasileiros. Veio para o que era seu, muito mais do que judeus. Ele tinha que vir por uma nação. Ele se manifestou como homem, ele tinha que vir de uma mulher, em um local, em uma nação. Mas a todos quantos o receberam. E aí esse homem que matava aqueles que recebiam a Cristo, que perseguia aqueles que recebiam a Cristo, quando Cristo se revela para ele, ele não tem como resistir àquilo. E aí ele vai escrever em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que aquele perseguidor daqueles que haviam recebido a Cristo, que queria matar aqueles que pregavam a Cristo, depois de crerem em Cristo, depois de o receber, ele escreve: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, depois do brasileiro, do japonês, do alemão, depois de todos, dos gentios. Jesus é o Evangelho, Ele é o poder de Deus. A todos quantos o receberam. Mas o que é receber? O que significa receber? Receber é crer no nome de Jesus. Mas o que é isso? O que é receber? Como é que eu recebo? A Bíblia diz que eu e vocês somos pecadores. Nascemos em pecado. Não há nada que nós façamos que possa mudar essa realidade. Nem vir aqui o domingo, nem dar uma oferta aqui, nem cantar, nem ler a Bíblia. Tudo isso faz parte daqueles que creem, mas nada disso significa que você vai ser aceito por fazer isso. Nós somos pecadores, nenhuma prática religiosa pode mudar o nosso estado de pecado. E por sermos pecadores, nós estamos separados de Deus. Mas Deus manda o seu Filho, Jesus, sem pecado, Deus encarnado, e cumpre a lei e os mandamentos de Deus. E o cumprimento dele nos é dado de graça quando nós cremos. Quando nós vemos que somos pecadores, isso só é possível quando o Espírito Santo mostra, porque do contrário nós nos achamos bons. Quando o Espírito Santo mostra que nós somos pecadores e nos arrependemos e cremos no que Cristo fez, nós o recebemos. Nós cremos no Evangelho. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, Paulo está dizendo, e de maneira clara, o que é receber a Cristo. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. É só dizer da boca para fora? Não. É confessar sim, publicamente, dizer, eu creio, eu recebi a Cristo como Salvador e Senhor, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Mas isso só pode ser dito de maneira autêntica quando no coração se crê. Isso é receber a Cristo. É crer na morte e ressurreição dele. É crer que no corpo santo dele ele levou o meu pecado. Me perdoou de todos os meus pecados, que do ponto de vista de Deus sempre foram futuros. Se o cordeiro foi imolado antes de existir tudo,
Do ponto de vista de Deus, os meus pecados sempre foram futuros. E Ele me perdoou mesmo assim. Isso é receber a Cristo. Reconhecer-se que é um pecador. E aí vocês, somos pecadores. Muito pecadores. Pela ação do Espírito Santo, arrepender-se. Meu Deus, eu sei que eu sou um pecador, tem misericórdia, me perdoa. E recebo o que Cristo fez, pagando pelos meus pecados na cruz. Isso é receber a Cristo. Só os que estão em Cristo estão na luz, só os que estão em Cristo têm vida, só os que estão em Cristo estão na verdade, e só agora, só os que estão em Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos são filhos? Não. Só aqueles que recebem. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Portanto, se não receber, não é filho. Versículo 13, como crer? Voltando a João 1,13. E aqui entra a minha participação em fazer você crer. 0. Eu prego porque eu creio. Mas eu não posso fazer você crer. O texto continua dizendo: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que isso quer dizer? Os quais são quem? Quem são os quais? Os que o receberam. Receberam a Cristo. Foram feitos filhos. Creram em Jesus, foram regenerados, justificados, nasceram de novo, foram convertidos. São formas diferentes para dizer os que o receberam. Esses que o receberam não nasceram do sangue. O que não é nascer do sangue? Descendência natural. Nós vimos isso de maneira clara. Muitos, a maioria dos judeus, de quem Jesus descende fisicamente, não creram. Então não é descendência natural. Não é ser filho de crente. Meu pai é crente, eu nasço crente. Ou filho do pastor. Não. Há uma implicação e uma resposta individual, que é movida pelo Espírito. Nem da vontade da carne. Não é algo natural. Hoje eu estava conversando, conversando com a minha irmã, nós almoçando, e o meu pai não crê no Evangelho. E eu oro por ele pelo menos 25 anos, para que o Espírito Santo revele. E você fala do Evangelho da maneira mais clara possível, a pessoa não entende. Ela não entende. Não é algo natural, não é da vontade da carne. Não é por escolha humana. Não está na capacidade do homem. Nem da vontade do homem, não é por eloquência de quem prega. Não é por argumentação, por mais que a gente tente. Não é por técnica humana, estratégia de trazer a pessoa para o Evangelho. Não é por apelo emocional. Quem recebe, recebe pela vontade de Deus. Foi Ele e somente Ele quem quis. Se você crê em Cristo, irmão, você consegue entender isso? Você consegue entender que foi Ele que quis? Foi Ele quem fez. Você consegue entender que você não tem participação nenhuma nisso? Você consegue entender por quem Ele fez, eu e você? Você consegue ver por quem Ele fez? Deus encarnado, sem pecado. Por quem Ele fez? Por pecadores que não o queriam, que o rejeitavam. Ele amou mesmo assim. Ele deu mesmo assim. Por amor e por sua graça, Ele salvou um pecador como eu.
Foi Ele que quis. Foi Ele, Deus Pai, quem me revelou, na ação do Teu Santo Espírito, o receber a Cristo. Eu ouvi o Evangelho algumas vezes e o rejeitei. E muitas vezes, de ir para festas e encher a cara e sair dirigindo em alta velocidade pela cidade. Por que eu não morri naquela hora? Porque se eu tivesse morrido naquela hora, eu ia para o inferno, justamente. Por quê? Porque Ele me escolheu antes de existir tudo, e nada poderia impedir isso. Por que Ele me escolheu? Porque Ele me ama. Por amor, por graça. Ele tinha um filho e quis me ter como seu filho. Deus do universo quis ter um pecador como eu, como seu filho. O que a gente pode concluir? Irmãos, que se nós cremos hoje, não é para especularmos sobre a escolha divina. Não é para nós não pregarmos para toda criatura. É para nós pregarmos para todo mundo. Não é para discutirmos teologia. Não é para acharmos que somos melhores porque nós cremos. Mas para nós pensarmos como Ele nos amou. E que porque Ele nos amou primeiro, nós devemos amá-lo mais do que tudo e todos. Eu digo isso para meus filhos, que eu os amo e daria minha vida por eles. Mas meus filhos, eles precisam saber que eu amo mais o meu Senhor do que eles. E se isso for verdade, Ele vai me capacitar a amar os meus filhos, a minha esposa, os meus irmãos. Agora, se você não recebeu, e se você não recebeu, eu queria terminar lendo um irmão de 200 anos atrás, chamado Charles Haddon Spurgeon, que depois de falar de que Deus o amou e o escolheu antes de existir tudo, e numa pregação ele confronta aqueles que estavam ouvindo, e ele diz assim, ele não poupa palavras, ele não é politicamente correto, ele diz: pecador, Deus não o chamou uma vez para ir e então deixá-lo só, mas todos os dias Deus tem estado com você. Todos os dias a consciência fala com você. Todos os dias a providência o adverte, e todo dia do Senhor a palavra de Deus o corteja. Porém, pecadores, escutar pregações é algo terrível, a não ser que abençoe as suas almas. Se Deus continua estendendo a sua mão todos os dias, durante todo o dia, será difícil quando você for justamente condenado, não somente por suas brechas na lei, mas por sua rejeição voluntária ao Evangelho. É provável que o Senhor continue estendendo suas mãos até que os seus cabelos fiquem grisalhos, ainda convidando e continuamente. E talvez, quando estiver beirando a morte, Ele ainda virá e dirá a você: vinde a mim, vinde a mim. Se porém você ainda insistir em endurecer o seu coração, se ainda rejeitar Jesus, eu imploro-lhe que não permita que nada o faça imaginar que continuará sem punição. E o que eu estou fazendo agora é: receba a Cristo. A minha e a sua religião são lixo, mas Ele não. Arrependa dos seus pecados, não importam quão graves eles sejam, quão intensos, e quantas vezes, se você for para Cristo, o sangue dele é
poderoso para purificar você de todos os seus pecados, e Ele recebe pela graça e por amor como filho. Receba a Cristo. Esse é o meu desejo, e que o Espírito Santo abra o seu entendimento, e se você o receber, Ele vai transformar a sua vida totalmente. Que o Espírito Santo revele para você, e que você receba o Filho de Deus.